A gente vai fazer uma leitura bíblica, vamos repensar essa leitura bíblica, né, sempre a partir aqui dos evangelhos. Vou fazer uma catequese com vocês também e a gente vai evoluindo, tá? Então vamos lá. Abra sua Bíblia Sagrada no capítulo 25 de Mateus. Tá? Capítulo 25 de Mateus. Converso com Deus durante o dia, mas não tenho ainda uma rotina. É importante ter uma rotina, né? É importante a gente ter uma rotina, tá? Abram então a sua palavra de Deus no verso 25. No capítulo 25 de São Mateus. Vamos lá? Então tá. Vou começar aqui. Vou ler a passagem, né? Aqui a parábola, e daí a gente vai discuti-la, tá bom? Vamos lá. A parábola das 10 virgens, tá? A parábola das 10 virgens, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Deixa eu subir aqui. E 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo, junto com as lâmpadas. Ó. Tardando, o esposo atrasou, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo chegou. Ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagadas. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Né? Então aqui, essa parábola, ela nos conta, ela faz uma referência, né, ao casamento, ao perfil, né, ao modo de ser do casamento nos tempos bíblicos, onde a noiva ficava em casa com as suas damas de honra, que eram 10 mulheres, e o noivo, no meio da noite, né, subia a ladeira ao encontro da noiva. E ele vinha com pessoas e amigos, enfim, e eles vinham cantando. Né? E o que acontece? Nesse momento, a noiva com as suas damas de honra, quando o noivo estava vindo, saía pelas ruas com a lâmpada acesa, ao encontro do noivo. Né? Por isso que nesse momento diz que no meio da noite ouviu-se um clamor. Né? O noivo estava chegando. Né? E então faz essa referência ao casamento nos tempos bíblicos. E aqui, o que representa, né, essa virgindade? Quando a gente pensa, quando a Bíblia fala de virgindade, ela representa a fidelidade a Deus, tá? A virgindade representa fidelidade, assim como a prostituição na palavra de Deus tem uma relação com a
a traição a Deus, né? Você se vende, você se prostitui, ou seja, você prefere o mundo do que a Deus, tá? Então, a virgindade tem essa relação essa referência de fidelidade. E aqui então tinham 10 virgens, né? Que são 5 tolas e 5 prudentes. As prudentes carregavam uma lâmpada, né? E o óleo para acender, o azeite para acender essa lâmpada, tá? A lâmpada ou o óleo, né? A lâmpada representa a palavra de Deus e o óleo representa a nossa vida de oração, né? A nossa vida interior. Então, as prudentes carregavam, né, uma reserva de óleo ou de azeite, né, para acender essa lâmpada. Já as tolas, né, ou as loucas, dependendo da tradução bíblica, nem se preocuparam com isso, né? Nem se preocuparam com isso, né? Então, as prudentes, essas mulheres prudentes que estão sempre preocupadas com a sua vida de oração, com a sua vida interior, com o discernimento, né, a sabedoria da palavra de Deus, é considerada a mulher que reza, tá? Então, quem é a mulher que reza? É a mulher que carrega a lâmpada acesa, tá? Ela é uma mulher prudente. A mulher que reza é uma mulher prudente. Perceba que quando ouviu-se o clamor que o noivo estava vindo, quem era o noivo? Jesus Cristo, né? Ouviu-se um clamor, o noivo estava vindo. Naquele momento que as tolas lembraram que não tinham óleo, que não tinham azeite, ou seja, que não tinham uma vida de oração, que não tinham uma vida interior. O que elas fizeram? Vamos comprar o óleo. Saíram correndo e foram comprar o óleo, o azeite. Só que quando elas foram comprar o óleo, o que aconteceu? Tum! O noivo passou. Jesus passou. E elas nem viram, tá? Então perceba a importância da nossa vida de oração, né? Uma, porque a gente nunca sabe quando o noivo chega. A gente nunca vai saber quando o que é o noivo chegar, né? Muitas vezes a gente está num momento de aflição, num momento de ansiedade, a gente quer uma resposta, né? A gente quer o quê? Uma direção. E o noivo está passando na frente, ó. E a gente não está enxergando. Por quê? Porque a gente não reconhece, né? A gente tem uma luz apagada, uma lâmpada, na verdade, uma lâmpada apagada. E essa lâmpada apagada, olha só, a lâmpada apagada não permite que eu entenda a palavra de Deus, né? Uma lâmpada apagada, imagine você no escuro. Você está no escuro total. Você não enxerga nada, porque a lâmpada está apagada. Você não reconhece nada, né? O noivo pode chegar na sua frente, mas você está no escuro. Você não vai saber nunca onde ele está. Nunca. Agora, se você está com a lâmpada acesa, com o óleo, o azeite, né? O óleo no vaso, ali como um reservatório, porque toda vez que a sua lâmpada apaga, você já tem um reservatório ali. Então, você está sempre iluminada, você está sempre na claridade, né? O azeite também representa o Espírito Santo, que o Espírito Santo é luz, né? A representação do Espírito Santo é o fogo. É o fogo. E o que o fogo faz? O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo clareia, né? O fogo é luz que dá essa direção, tá? Então, minhas amadas águias, o que é essa mulher prudente, né? Nós que queremos nos tornar mulheres que rezam, a gente tem que entender isso. O que é uma mulher prudente,
tá? É uma mulher que se prepara antecipadamente, né? É uma mulher que busca sempre a sua vida de oração. Ela não precisa chegar uma desgraça na vida dela para ela se ajoelhar, né? Muitas vezes, né, recebemos sim uma desgraça na nossa vida como um presente, né? A parábola do filho pródigo nos mostra muito isso, né? Chega uma desgraça na nossa vida, para que quando chega uma desgraça na nossa vida, o que a gente faz? A gente se volta para dentro. A gente entra no castelo. A gente entra no castelo, entra na alma. Aí ali você sente o toque da graça, né? Você é chamada à conversão e você começa a viver uma vida de oração, tá? Muitas vezes as virgens tolas viveram uma desgraça aqui, né? Aqui elas viveram uma desgraça. Porque o noivo chegou, passou e elas não viram. Tenho certeza que a partir desse momento o óleo vai estar aqui, ó, transbordando dentro daquele vaso, né? Transbordando. Então a mulher prudente, ela se prepara antecipadamente. Ela sempre está vivendo uma vida de oração, uma vida interior, uma vida com base na palavra de Deus, né? Uma vida, inclusive, com olhos na vida dos santos, que nos inspiram tanto, que nos fortalecem tanto, diante de tantos sacrifícios que eles viveram. Uma mulher que ora, né? Essa virgem prudente, ela é sensata, tá? Uma pessoa sensata, uma pessoa coerente. Olha só, uma vida de oração nos traz equilíbrio, nos traz discernimento, nos traz sabedoria. Por quê? Porque a gente está com a lâmpada acesa, né? A gente com a lâmpada acesa, a gente consegue entender a direção que a gente está seguindo. Nós não estamos tateando na escuridão, certo? Uma mulher prudente também é uma mulher cautelosa. Ela não é uma mulher prudente, ela não é uma mulher precipitada, tá? A mulher que é precipitada, ela é uma virgem tola. Não é verdade? A mulher que é precipitada, ela é uma virgem tola. Porque ela não tem nenhuma clareza na vida dela. Ela vai lá e toma uma decisão. Vai lá e toma uma atitude precipitada. Então, uma mulher prudente é uma mulher cautelosa. Ela não é uma mulher precipitada. A precipitação é a lâmpada apagada. E a mulher, a virgem tola, é precipitada. Toma uma atitude na precipitação para você ver o quanto isso nos traz problemas, né? A virgem prudente, ela também é uma mulher equilibrada. O que mais a gente busca na nossa vida? Equilíbrio, né? Equilíbrio, sensatez. O que mais? Cautela. Né? Mas para isso essa lâmpada precisa estar acesa. Né? A vida de oração precisa estar acesa. Essa oração íntima com Deus. Né? Esse momento que nós temos com Deus. E às vezes as pessoas, eu rezo o dia inteiro. Você pode estar ali, né, todo o tempo honrando e consagrando o Senhor em tudo que faz. A gente deve fazer isso. Mas a lâmpada, ela está em meia fase. Ela está em meia fase. Por quê? Porque a gente está fazendo um monte de coisa, né? A gente está cumprindo um monte de tarefas e é completamente diferente, por exemplo, de você estar ajoelhada em frente a um sacrário, ou de você estar ajoelhada no seu quarto, ou de você estar em um momento de contemplação, né? Em algum momento, pode às vezes até ser dentro do carro, né? No escritório, enfim, mas você parou completamente, você equilibrou a mente
e você está totalmente voltada para dentro, né? Sentindo a presença de Deus. É diferente, tá? Então, essa mulher prudente é uma mulher que ela não precisa de uma desgraça para que ela seja uma mulher orante, tá? Vai vir a desgraça, vai vir uma adversidade, né? Vai vir um problema, que é natural que a gente passe por várias provações durante a vida, mas o vaso está cheio de óleo, né? A vida de oração, a compreensão, a cosmovisão, né, daquilo que Deus espera de nós, que a gente não vai entender qualquer adversidade como o fim da nossa vida, mas sim uma graduação da nossa vida espiritual, tá? Então, a mulher prudente, ela está com esse vaso totalmente cheio. Perceba que em um determinado momento, as virgens tolas pediram um pouco de óleo para as virgens prudentes. E elas falaram, não, a gente não pode dar para vocês, porque senão vai faltar para a gente. Isso não é um momento egoísta, tá? Da passagem. Aqui tem referência com a vida interior, né? Você, por exemplo, você não pode pedir, Andressa, me dá um pouco da tua fé, me dá um pouco da tua vida interior. Eu não consigo tirar de dentro de mim e colocar em você. Não consigo. Aí uma delas falou, né? Vá aos mercadores, lá você compra. Ou seja, existe um lugar que a gente vai para fortalecer a nossa vida interior, né? Pode ser a Santa Missa, um grupo de oração, até mesmo né, uma live dessa, um curso, enfim, um livro, uma visita ao sacrário, enfim, existem formas para você aí crescer na vida de oração. Mas tirar de uma pessoa e colocar em você, isso não tem como, né? As virgens tolas, então, são precipitadas, né? Se envolvem em problemas o tempo todo, porque tomam decisões sempre de acordo com a sua própria vontade, né? A lâmpada está apagada, olha só, as decisões na sua vida vai ser pela sua própria vontade, nunca vai ser pela vontade de Deus. A lâmpada está apagada, você não entende quais os propósitos de Deus para a nossa vida, né? Não consegue ter uma meditação na palavra de Deus, não consegue ter uma interpretação, nenhuma interpretação bíblica. Por quê? Porque está muito distante, está muito distante. Vocês sabem que São Tomás de Aquino, ele escreveu a Suma Teológica, né, que são 9 volumes, e que realmente revolucionou a filosofia teológica, né? Revolucionou os escritos dele. Realmente se perguntam como foi que ele conseguiu ter a clareza da palavra de Deus, a explicação de determinados pontos da palavra de Deus, que até então era um grande mistério. São Tomás de Aquino, quando ele não entendia algumas passagens, ele ficava em frente ao crucifixo de braços abertos. Ele ficava em frente ao crucifixo de braços abertos. Olha só, e a partir dali ele tinha grandes inspirações. Veja bem, né? Então, a vida de oração também ilumina a mente, ilumina a nossa mente e nos convida à vontade, né? A vida de oração, ela ilumina a nossa mente e nos convida a essa vontade. O que é essa vontade? A vontade da salvação, a vontade da conversão, a vontade de conhecer mais a Deus, a vontade de conhecer os mistérios. Imagina São Tomás de Aquino de braços abertos em frente ao crucifixo, né? Esperando que o Espírito Santo, né, iluminasse a sua mente. Foi muito bem iluminada a sua mente, que até hoje ninguém nunca conseguiu chegar nas conclusões que ele chegou, né? Se a gente pudesse colocar assim um comparativo, né, a Virgem Prudente, né, uma mulher bíblica, uma heroína bíblica,
Quem seria a Virgem Prudente? A Rainha Esther. A Rainha Esther era uma mulher prudente. É uma mulher que, quando chegou em um determinado conflito, o que ela fez? Ela fez 3 dias, né, de jejum e oração. Ela se recolheu. Ela se recolheu. Né? E a mulher que reza, ela se recolhe. Essa vida interior é um recolhimento. Recolhimento. E a Rainha Esther fez isso muito bem. Né? Com jejum, com oração. E depois do jejum e da oração, ela serviu um banquete ao rei. Não é assim? Ela serviu um banquete ao rei. E ela, né, com uma cosmovisão também fantástica, né? Não deu certo o primeiro banquete. Ela foi lá e serviu o segundo banquete, né? Então, a Rainha Esther é uma virgem prudente, né? Uma referência de virgem prudente, que reza, que faz jejum, que antes de tomar qualquer decisão, né, volta-se para a sua vida interior. Isso é muito importante. E uma virgem tola, a gente pode, uma referência bíblica também, Marta, a Marta agitada, né? Jesus dentro da sua casa e ela agitada com as panelas, né? Com as panelas, sendo que existia coisa muito mais importante ali para que ela tivesse, né, totalmente imersa, né, naquele ambiente onde Jesus estava, e ela estava preocupada com outras coisas. Preocupada com outras coisas. E isso nos mostra, a Marta nos ensina que a gente começa a ter tempo para tudo na vida, menos para a nossa vida de oração. Né? Menos para a nossa vida de oração. O catecismo diz que a gente não pode esperar ter um tempo para orar, para rezar. Né? Nós temos um tempo para rezar, para depois organizar as outras coisas. Né? Então, a nossa prioridade é a nossa vida de oração. Né? Nunca li o livro de Esther, vou ler. O livro de Esther é um livro lindo. Inclusive, a Rainha Esther é uma prefiguração de Nossa Senhora. Sabia? A Rainha Esther é uma prefiguração de Nossa Senhora. Né? Onde ela intercede com o povo. Né? Ela é uma grande intercessora pelo povo, ela sempre vai pedir ao rei, né? Então ela se reporta ao rei para interceder, para salvar o povo. Né? E esse é o caminho de Nossa Senhora. Ela intercede por nós e ela pede ao rei, né? Pede à mãe que o filho atende. Né? E Nossa Senhora leva as nossas súplicas ao rei, né? No caso seria Jesus, pede à mãe que o filho atende, tá? Então a Rainha Esther é uma prefiguração de Nossa Senhora. E essa Marta agitada, gente, é muito fácil a Marta agitada pular em cima da gente. É muito fácil, tá? Se você, tanto que eu já falei aqui, se você não tem uma rotina, se você não tem uma rotina, você é uma Marta agitada. Você é uma virgem tola. O seu vaso de óleo sempre vai estar vazio. Agora, se você é uma virgem prudente, se você é uma Rainha Esther, o seu vaso de óleo está transbordando, tá? E perceba a diferença, né? Aqui eu usei duas mulheres bíblicas que nos ensinam tanto, né? A Rainha Esther, ela está em intercessão, ela está em oração, ela está em vida interior. Né? A Marta agitada está com as panelas, está fazendo outras coisas. Então, a pessoa que tem vida interior, ela tem um equilíbrio, ela tem discernimento, ela tem uma ordem na vida. A oração nos dá ordem na vida.
Agora, a bagunça lá das panelas, ela nos dá o quê? Desordem. Desordem, tá? Uma das coisas mais importantes, gente, tanto que a ordem é uma virtude, né? Tanto que a ordem é uma virtude, é uma força. Virtude significa força. E veja, quanto eu mais rezo, mais força eu tenho, mais virtude eu tenho, certo? Então, eu estou lá com as panelas na bagunça da cozinha, na bagunça, eu fico mais fraca. Eu fico mais fraca, tá? Uma outra situação importante também. A mulher que reza, essa virgem prudente, tá? Essa virgem prudente, ela tem o temor de Deus. Isso é super importante. Todas nós, tá? Todas nós. Todas as pessoas, na verdade, que foram batizadas pelo Espírito Santo, né, que passaram pelo batismo, pelo sacramento do batismo, né? Foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que passaram pelo batismo. No batismo, nós recebemos, né, todos os dons do Espírito Santo, tá? No batismo. Então, os dons foram infusos em nós no batismo. E eles são aprimorados, sabe aonde? Na crisma. Então, a mulher que reza vive os sacramentos. Tá? Muita gente não fez a crisma. E veja como é importante o sacramento da crisma. Porque os dons do Espírito... Quem são os dons do Espírito Santo? São 7. Ó, é o temor de Deus, é a fortaleza, é a piedade, é o dom do conselho, é o dom da inteligência, é o dom da sabedoria e o dom da ciência. São 7. 7. Né? Todos eles são infusos no batismo, colocados dentro da nossa alma no batismo. E aprimorados na crisma. Por isso que é importante fazer a crisma, tá? E o que acontece? O temor de Deus é um dom do Espírito Santo, o temor de Deus. O que é o temor de Deus? Não é medo de Deus. A mulher que reza não tem medo de Deus. A gente não pode ter medo de Deus. O temor de Deus é medo de ofender a Deus. Tá? O que é o medo de ofender a Deus? É o medo de praticar o pecado. Porque toda vez que pecamos, ofendemos a Deus. Esse é o temor de Deus. Esse é o temor de Deus. E a mulher que reza, ela tem temor de Deus. Deus o livre. Deus o livre, né? Ofender a Deus. Deus o livre. E com o pecado nós ofendemos a Deus. E a mulher que reza, ela tem mais força, ela tem mais virtude para se afastar do pecado. Ela tem mais resistência para ficar longe do pecado, para ter temor de Deus. Tá? As virgens prudentes tinham temor de Deus. Por quê? Elas não queriam ofender a Deus, ao esposo, né, a Jesus, de nenhuma forma, de nenhuma. Por isso que elas levavam, ó, os vasos cheios. Os vasos cheios. Ó, reconhecer a soberania do rei, do Senhor soberano, com certeza, princípio da sabedoria. Então, o temor de Deus é algo que a gente precisa muito na nossa vida. E quando nós temos clareza que a gente está fazendo alguma coisa e que está ofendendo a Deus, gente, isso é desesperador. Isso é desesperador, tá? Quando
eu percebi que eu não estava na Santa Igreja, né? Que eu entendi que eu não estava na igreja primitiva, isso me deu um desespero tremendo, tremendo, uma crise religiosa tremendo, que eu fiquei com muito medo de ofender a Deus, com muito medo, muito medo. Então, voltei para a igreja primitiva, né? Então, quando a gente se depara com isso, meu Deus, estou ofendendo a Deus, que desespero, preciso resolver isso na minha vida. E quando a gente não reza, quando a gente não ora, a gente também está ofendendo a Deus, né? Eu não fiz a crisma ainda, mas já está no planejamento para o ano que vem. E se assim Deus permitir, receber a bênção do matrimônio. Isso mesmo, estagiando na maternidade. Os sacramentos precisam estar em dia. Nós recebemos a graça sacramental, tá? Nós recebemos graças sacramentais. Nós precisamos viver os sacramentos. A mulher que reza, ela recebe e tem todos os sacramentos, que é o batismo, a Santa Eucaristia, o sacramento da reconciliação, que são as confissões. As confissões precisam estar em dia, gente. Não adianta estar com o joelho no chão e sem estado de graça. A gente só está em estado de graça após uma confissão bem feita e bem arrependida. A crisma, né, para aprimorar esses dons do Espírito Santo. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo fortalecidos na nossa vida. O casamento é um sacramento. O casamento é uma aliança com Deus. O casamento é uma coisa muito séria, muito séria. Mas o Instagram faz dele uma brincadeira. Tome cuidado com isso, o casamento é uma coisa séria, séria. A troca de parceiros que a gente percebe nas redes sociais, na publicidade, na mídia, isso aí só perturba a cabeça da mulher, tá? Por muitas vezes nos sentimos cansadas, mesmo rezando, orando. A gente sempre vai estar cansada. Já vou falar pra vocês, tá? A gente sempre está cansada, sempre está cansada. A Virgem Prudente tem fé, né? A Virgem Prudente tem fé. Eu também preciso da crisma e bênção do matrimônio. Isso, Renatinha, resolve essa situação, tá? Resolve essa situação. A gente precisa viver uma vida sacramental. Isso é muito sério, muito sério, tá? Resolve, tenha isso como meta. Tenha isso como meta na sua vida, a vida sacramental. A Virgem Prudente tem fé. A Virgem Prudente não é vacilante na fé. O que é vacilante na fé? Eu tenho fé, mas aconteceu um probleminha, não tenho mais fé. Não. Se não acontecer as coisas da minha vontade, se não acontecer as coisas como eu quero, então não quero mais. Eu não quero mais rezar. Não vou mais à missa, não vivo uma vida sacramental, não me confesso mais, não. Tá? Uma Virgem Prudente tem fé e ela não é vacilante na fé. Não é vacilante na fé. Aí eu coloquei aqui que essa Virgem Prudente ou essa mulher que reza, eu gosto muito dessas duas palavras, eu já falei aqui, eu acho que alguém vai lembrar. A mulher que reza, ela é uma mulher simples e forte. Tá? Uma mulher simples e forte. Que é o que a gente precisa ser. O que é uma mulher simples? Eu fiquei batendo a cabeça, tá? Batendo a cabeça no simples. Achar uma palavra assim que tocasse lá no coração do simples. Sabe o que é uma mulher simples? É uma mulher amorosa. Amorosa. Que ela consegue ter amor nas pequenas coisas da vida, na simplicidade. Mesmo que seja uma mulher com um padrão social altíssimo. Eu conheço pessoas
com padrão social altíssimo, assim, lá na estratosfera, altíssimo, são pessoas absolutamente simples. Absolutamente simples. Eu conheço pessoas que têm um padrão médio e que são extremamente complexas. Extremamente complexas. O que é essa complexidade? É uma insatisfação. Insatisfação de tudo. Essa pessoa ela pode ter um mundo, mas ela vai estar insatisfeita. Agora, a simplicidade é amor. Quando você entra num lugar, né, que ali reside uma determinada simplicidade, pode às vezes até ser um castelo, mas você vê ali uma harmonia, uma paz. A simplicidade tem paz. A simplicidade, sabe o que ela traz? Ela traz uma saciedade, ela traz uma satisfação, né? Ela traz uma completude. Por isso que a simplicidade é amor. Porque ela traz uma completude, ela completa. Né? O simples. Nossa, não, às vezes a gente pede alguma coisa assim, não, faz bem simples, eu quero bem simples, ou seja, isso basta. Eu vou estar satisfeita com isso. Então, gente, a vida também tem que ser assim, simples e forte. Esse, eu já falei em outras lives, né? Esse é meu estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? O que eu quero para minha vida? Eu quero uma vida simples e forte. Só isso. Só isso. Quando você foca nisso, você é uma mulher rica. Rica. Muito rica. Porque você está satisfeita com o simples. Com o básico na sua vida. Você pode ter um castelo. Mas quando você tem amor nas pequenas coisas, nas coisas básicas da vida, no dia a dia, no cotidiano. Gente, a simplicidade é o cotidiano, é o café da manhã, é o almoço, é a roupa no varal, é passear com o cachorro, é fazer a comprinha no supermercado, sabe? É dobrar roupa, é passar roupa, é o amor no simples, o amor na simplicidade. Quando você é uma mulher simples, tá? Ou tem uma vida simples, a satisfação naquilo que você tem. Porque perceba detalhe, a mulher, nós, eu e você, nós temos um traço muito marcado para a insatisfação. Nós temos um traço muito marcado para a insatisfação. A insatisfação do lugar que mora, a insatisfação do marido, a insatisfação do corpo, a insatisfação da imagem, a insatisfação do intelecto. É uma insatisfação de tudo, 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 tudo. Muita coisa tem que estar insatisfeita, mas tem que estar insatisfeita real. Por exemplo, eu estou insatisfeita com a minha fé. Então vou melhorar. Não vou ficar reclamando. Mas esse traço marcado para insatisfação nos tira os olhos da simplicidade da vida. Tira os olhos do simples. Do simples. Tá? Então, essa mulher que reza, ela é simples. Ela tem amor nas coisas da vida. Ela tem essa humildade desse amor. Né? E ela é forte. Presta bem atenção nisso aqui. A mulher que reza, ela é simples e forte. Simples, amor. Guarda essa palavrinha. Simples, amor. É uma mulher amorosa. E forte. O que é uma mulher forte? Tá? O que é uma mulher forte? Não é uma mulher empoderada. Não. Não é uma mulher que tem comportamentos masculinos. Não é uma mulher que fala alto. Não. Uma mulher forte é uma mulher que sabe viver
sacrifícios. Tá? Essa é uma mulher forte, que sabe viver sacrifícios. Uma águia escreveu aqui, eu estou cansada, estou sempre cansada, alguma coisa assim. Estou cansada. O que é o sacrifício, gente? O que é o sacrifício? Fazer as coisas cansada é um sacrifício. Não é? Quando a maternidade, você está cansada. Você trabalha o dia inteiro, você está cansada. E você chega em casa, você tem que dar banho nas crianças. Você tem que preparar o jantar. Você vai botar roupa na máquina. Você vai estender essa roupa. Você vai colocar as crianças para dormir. Você vai lavar a louça. Você já vai preparar o café, mais ou menos, da manhã para outro dia. Você vai dar uma organizadinha. E você vai ver o relógio, é meia-noite. Tá? A maternidade. O casamento. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta para fazer o outro feliz. Isso é sacrifício. Isso é um grande sacrifício. Você fazer uma coisa que você não gosta. Esse é um sacrifício que te rasga inteira. Não é? No seu trabalho, no ambiente de trabalho. Dá licença, tomar um golinho de água. No ambiente de trabalho, você vai ter que ficar quietinha. Você não pode falar o que você pensa. Você não vai bater de frente com uma pessoa que você não tem uma certa simpatia no ambiente de trabalho. Você vai ficar quieta. E você ainda vai aprender a respeitar aquela pessoa. Isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício. A carreira, a vida profissional. Acordar pela manhã e enfrentar um mercado de trabalho. Meu Deus! Sabe aquela história de matar um leão por dia? É verdade. É um sacrifício. Essa mulher que reza, ela é uma mulher simples, que precisa ver amor nas pequenas coisas da vida, para ter satisfação. E ela é uma mulher forte, que ela vive sacrifícios. A pessoa que não quer viver sacrifícios, ela não está. Ela está no mundo da fantasia. Ela está no mundo da fantasia. Na catequese, eu apresentei a Via Sacra para as crianças, né? Aí eu perguntei, por que Jesus está com aquela cruz? Eu faço várias perguntas para elas para identificar o nível de conhecimento delas, né? Por que Jesus está com aquela cruz? Porque deram para ele. Aquela cruz é pesada? É pesada. Aquela cruz eu acho que é bem pesada. É bem pesada. Aí eu perguntei, e Jesus tem dificuldade de carregar a cruz? Sim, porque ela é pesada. Aí eu falei, e vocês carregam alguma cruz? Aí eles ficaram assim, eu tenho alguma dificuldade? Aí um falou assim, quando eu faço a prova eu tenho dificuldade, é uma cruz a prova? Eu falei, a prova é uma cruz. Aí o outro falou, o futebol, isso, assim, então. Até a criança, ela já entende os seus sacrifícios, né? As suas dificuldades, as suas adversidades na vida, tá? Então essa mulher, olha só, que reza, ela é simples, amor, e ela é forte, ela é sacrifício. O que é amor e sacrifício? É Jesus Cristo, né? Amor e sacrifício. É a representação de Jesus Cristo. Então essa mulher que reza, ela tem Jesus Cristo no seu coração, né? Ela transforma esse coração de pedra aqui, esse coração de pedra em um verdadeiro sacrário, tá?
um verdadeiro sacrário. Eu vou conversar com vocês a partir de agora mais sobre Santa Margarida. Santa Margarida era uma mulher simples e forte. Simples e forte. Tanto que quando Jesus apareceu para Santa Margarida, Jesus apareceu algumas vezes, 3 vezes, foram 3 aparições para Santa Margarida. E ele falou para ela que ela era uma mulher muito simples. Ele mesmo falou para ela que ela era de uma humildade enorme. Todas as vezes que Jesus apareceu para Santa Margarida, ele apareceu com o seu sagrado coração, tá? Com o seu sagrado coração. E existe a devoção do Sagrado Coração de Jesus, ó. Existe a devoção do Sagrado Coração de Jesus por conta de Santa Margarida. Porque Jesus apareceu para Santa Margarida com seu coração com aquelas características ali, ó. Com aquelas características, tá? Com a cruz representando o sacrifício da cruz, né? A coroa de espinhos representando o seu sofrimento, a chaga do lado, né? Aqui, ó, representando o batismo e a Eucaristia, né, os sacramentos, e a chama representando o seu amor ardente por nós. Então, depois dessas aparições, a Santa Margarida, que se existe então no mundo todo a devoção ao Sagrado Coração. E quando Jesus apareceu para ela, a primeira coisa que ele falou, eu te escolhi. Olha só. Eu te escolhi como um abismo de indignidade e ignorância, ou seja, dentro da sua imensa simplicidade, da sua imensa humildade. Mas ela era uma mulher forte, muito forte, forte no sacrifício. Ela viveu grandes sacrifícios, forte na oração. Ela ficava horas em frente ao sacrário. Horas em uma posição só, a ponto das irmãs, que ela era uma carmelita, né? A ponto das irmãs ir até ela saber se ela estava viva, né? E com essa simplicidade e essa fortaleza, Jesus apareceu para ela, tá? Em frente ao sacrário. E Santa Margarida, depois dessas aparições, né, depois dessas grandes aparições e revelações, Jesus revelou, fez muitos pedidos e revelou inclusive as 12 promessas, né, do Sagrado Coração de Jesus, que eu vou conversando com vocês ao longo das lives, ao longo da semana. Às vezes a gente pensa, né, nossa, eu sou tão ignorante, né, eu sou tão simples. E nós temos uma ignorância, tá? Forte dentro da gente. Essa ignorância, essa falta de conhecimento, nós aqui, né? Por conta do pecado original, tá? Por conta da mancha do pecado original que nós carregamos, então a gente acabou se afastando de Deus. E quanto mais distante de Deus, maior a nossa ignorância, maior a nossa falta de conhecimento. Por isso que a gente precisa, ó, viver a vida de oração, se tornar essa mulher que reza, viver a vida sacramental, para que a gente possa ir, ó, se aproximando, assim como São Tomás, né, ficava com os braços abertos em frente ao crucifixo, para que a sua mente fosse iluminada, né, sua vontade convidada. E a gente precisa, né, estar mais próximo de Deus para que a gente perca essa ignorância, tá? O nome do livro é Santa Margarida Maria de Alacoque, tá? Santa Margarida Maria de Alacoque. Vou falar muito com vocês a respeito de Santa Margarida. E o que aconteceu? Depois que Jesus apareceu para Santa Margarida, né? O seu coração se tornou um grande sacrário de amor, né? O seu coração se tornou um sacrário, né?
E aqui, já na primeira aparição de Jesus a Santa Margarida, já na primeira aparição, primeira revelação que ele fez a ela, ele aparecia com o coração em chamas, né? O coração dele pegava fogo, que era igualzinho esse aqui. O coração dele pegava fogo e ele, gente, pegou o coração dela, colocou dentro do dele, tirou o coração dela, deu a ela e tirou uma chama desse sagrado coração e colocou dentro do coração dela. Tá? Então, o coração de Margarida se tornou um grande sacrário. Tá? E ele falou, por meio de você, eu vou ser um meio, né? No caso, ela seria um meio que Jesus pudesse operar muitas graças na nossa vida. Uma das revelações que Jesus fez a Santa Margarida foi que todos os lares deveriam ter a imagem do seu Sagrado Coração. Tá? Então, depois que ele tirou essa chama, imagina, tirou essa chama, né, do coração de Santa Margarida e colocou, na verdade, tirou a chama do seu coração e colocou dentro do coração de Santa Margarida. E a partir dessa primeira revelação, dessa primeira aparição, Jesus apareceu mais 2 vezes para ela, ao todo foram 3 vezes, né? Sempre em frente ao sacrário, e revelou para ela muitas coisas, fez muitos pedidos, né? Pedidos de que a gente pudesse comungar, pedido da hora santa, o pedido das 9 semanas consecutivas comungando, revelou as 12 promessas do seu Sagrado Coração, tudo que a gente vai conversando ao longo do tempo aqui, tá? Então, o coração de Margarida, é um coração que a gente precisa se inspirar, né? E é um coração que pode fazer parte da nossa vida, tá? Vou revelar aqui para vocês que o curso que eu vou lançar na próxima semana se chama Coração de Margarida, tá? Esse nomezinho super simpático, e eu acredito que é um coração que a gente gostaria muito de se assemelhar, né? O coração de Margarida, um coração que recebe uma chama do Sagrado Coração de Jesus, né? Um coração que é simples, um coração que é forte, um coração que está sempre de joelhos em frente ao sacrário, né? Um coração que foi escolhido por Jesus, né? Um coração que não é vacilante na fé e um coração que sabe viver grandes sacrifícios, tá? Santa Margarida viveu grandes sacrifícios. Então, se a gente tiver assim, um pedacinho do coração de Margarida para reparar as ofensas a esse Sagrado Coração, a gente já tá num caminho bem grande. Obrigada, Aline, obrigada. Eu fiquei muito feliz quando eu pensei nesse nomezinho, assim, sabe? Que é o Coração de Margarida. Eu achei ele super simpático e, ao mesmo tempo, muito significativo, né? E é importante a gente lembrar que Jesus tem seus escolhidos, tá? Jesus tem seus escolhidos. Por quê? Por quê? Né? Deus tem seus escolhidos, né? Por quê? Porque por meio desses escolhidos, nós podemos ter muitos impactos na nossa vida, né? Imagine, se Jesus não tivesse aparecido para Santa Margarida, nós não estaríamos falando dela. Aqui, meu Deus, como sou pequena, depois da novena, estou tentando mudar, mas sinto uma formiguinha, quero fazer o curso. Quem que falou isso? Selma. Selma, nós somos uma formiguinha, Selma. Nós somos bem pequenininhas, tá? Bem pequenininhas. Mas nós temos, Selma, a oportunidade de crescer. A gente não pode esquecer. Todas nós, Selma, todas nós somos convidadas à santidade. Todas nós. Todas nós. Todas nós temos uma vocação. Aqui, Santa Margarida era uma carmelita. Ela estava em um convento na França, né? Em 1674. Né? Já faz muitos anos isso. Né? A vocação dela era religiosa. A nossa vocação
Eu acredito que não tem nenhuma carmelita. Eu tenho uma amiga carmelita, sabia? Eu tenho uma amiga carmelita agora. Coisa mais amada, ela mora em São Paulo. E a gente se conheceu aqui no Instagram. Então eu acho que eu só tenho ela aqui carmelita, né? E à noite elas estão em outras atividades lá no Carmelo, né, no convento, então ela não tá aqui. Eu só converso com ela durante o dia, aqui no Instagram. E a nossa vocação é a família, tá? A nossa vocação é a família. Se nós não estamos dentro de um convento, rezando pela salvação das almas, a nossa vocação é a família. Então nós não rezamos em um convento, nós rezamos dentro da nossa casa. As pessoas, elas têm duas vocações, né? Ou a vocação religiosa ou a vocação matrimonial, da família, do casamento. Tá? Essa são duas vocações que nós temos. Duas vocações. Nós fomos criados para isso, ou para servir a Deus, ou servir a Deus na família, diante da família. Tá? Então, nós somos muito pequenininhas, mas nós somos convidadas à santidade. A santidade é para todos. Ah, mas qual o caminho? Qual a engenharia, né, da santidade? Tudo isso que eu estou conversando com vocês, né, quem participou da novena, quem assistiu às aulas, aquilo ali é engenharia da santidade. Né? Quando sair a página de venda, vocês vão ler certinho ali tudo que foi abordado, desde a Santíssima Trindade ao Santíssimo Sacramento, a conversão, né, a vida de oração, né? O que mais? As 12 promessas do Sagrado Coração, a falamos muito da graça santificante. Tem muita coisa. A gente precisa de conhecimento também. Muitas vezes a gente não sabe um monte de coisa. Né? Veja São Tomás, que ficava com os braços abertos em frente ao crucifixo.